Nesse vídeo eu quero falar sobre 3 coisas principais. Eu quero basicamente abordar como você pode potencialmente ler mais e se divertir mais no processo de ler. Segundo, como você pode ler melhor, e eu tô colocando aspas nesse melhor, porque melhor é algo muito relativo e subjetivo, mas eu já vou explicar o que pra mim caracteriza você ler melhor. E terceiro, eu vou dar algumas recomendações de livro. Então, eu entendo mais ou menos o perfil de pessoas que assistem os meus vídeos e eu queria compartilhar com você que livros que eu acho que vão estar no seu radar ou talvez te interessem nesse ano de 2021 e talvez de outros anos, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, talvez em, sei lá, 3057. E só uma observaçãozinha antes de a gente começar, esse vídeo vai focar majoritariamente em livros de não ficção, ou seja, se você é uma pessoa que veio para esse vídeo querendo ler mais, sei lá, Crepúsculo ou Harry Potter, talvez não seja o vídeo ideal para você, embora eu imagine que algumas coisas você consiga adaptar. Então, número 1, porque eu acho que eu vou colocar um efeito visual aqui enquanto eu falo, focar na sua coceira. O que eu quero dizer com a sua coceira? Eu quero dizer com você pensar qual é o desafio que existe na sua vida atualmente. Você está prestes a negociar salário? Você está prestes a querer criar um hábito novo ou a largar um hábito antigo? Você quer passar menos tempo no celular? Qual é o seu maior desafio hoje? Porque essa coceirinha que você quer fazer parar de coçar, entre aspas, esse desafio é uma das melhores formas de você detectar qual vai ser a sua próxima leitura. Uma coisa que acontece com bastante frequência, você recebe uma indicação de alguém de livro, você se empolga porque o livro parece legal, mas no final você deixa ele na sua estante e você não lê, porque simplesmente, sei lá, não bateu aquela motivação para você pegar o livro e, digamos, engoli-lo de uma vez. Uma forma de contornar isso é justamente tentando alinhar o que você quer ler com o seu desafio atual. Então, se por exemplo eu quero negociar meu salário, deixa eu pegar um livro conectado à negociação. Se eu quero passar menos tempo no celular, deixa eu pegar um livro conectado a minimalismo digital. Então, quando você entende qual é a sua coceira, você ganha uma espécie de impulso para você pegar aquele livro e você usar esse momentum, né, para já começar a leitura e conseguir já aplicar o que você lê enquanto você está lendo. Quando a gente lê alguma coisa conectada a um problema que a gente está passando, a algum desafio que a gente está vivendo, existe uma oportunidade de a gente logo de cara já implementar. A gente nem acabou o livro e já está implementando os conceitos do livro. A gente passa da teoria para a prática e a gente aumenta a probabilidade de retenção daquele conhecimento. O número 2 seria escolha o seu pacote de viagens. Eu tô tentando fazer analogia para todos esses números. O que esse Thiago que gosta de analogias quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você for para Buenos Aires, se você for para Salvador, se você for para Florianópolis, seja lá para onde você está viajando, você vai ter uma experiência diferente do que eu teria se eu fosse pra lá, tá? Você pode ficar numa pousada, você pode ficar num albergue, você pode ficar num hotel 5 estrelas, você pode ir num restaurante que é vegetariano, você pode ir numa churrascaria. O ponto é, o destino é o mesmo, mas a sua experiência, o tempo que você vai passar ali e como você vai passar esse tempo pode ser completamente diferente de uma outra pessoa viajando pro mesmo lugar. Tá bom, Thiago, mas o que isso tem a ver com livro, né? Nada. Brincadeira. O que tem a ver com livro? Hoje em dia, você não precisa absorver o conteúdo do livro simplesmente pegando um livro físico e lendo. Existem outras experiências que estão disponíveis e algumas talvez se adaptem melhor a você. Então hoje em dia a gente tem audiobooks, a gente tem o livro físico, a gente tem, por exemplo, o Kindle. Então a gente tem algumas opções na nossa manga pra gente ler exatamente o mesmo conteúdo, com uma experiência completamente diferente. Se você tá com problema de levar peso na mala, tudo bem, leva o Kindle, ele é levinho, você consegue fazer suas marcações. Se você não tem tempo durante o dia a dia, porque você passa muito, sei lá, muito tempo lavando louça, muito tempo cozinhando, você pode usar um audiobook para escutar o conteúdo do livro. Então, hoje em dia, nós temos esse privilégio de termos muitas opções para consumir exatamente o mesmo conteúdo. Eu, por exemplo, uso o Audible da Amazon, e eu gosto bastante do serviço deles, por quê? Porque, além de eu conseguir um crédito por mês, ou seja, eu tenho um audiobook por mês que eu posso escutar em velocidade 1, eu posso aumentar a velocidade se estiver muito devagarzinho o ritmo, eu consigo também devolver o audiobook se eu não gostar. Então já aconteceu, eu baixei um livro, eu não curti o livro, eu devolvi, ganhei meu crédito de volta. E eu achei muito legal essa flexibilidade que o Audible tem, não só em termos de serviço e opções, mas também o fato de que eu consigo lavar louça, eu consigo sair andando por aí, eu consigo ir cozinhando e consumindo o livro que eu queria consumir. Porém, isso nem sempre se aplica. Tem momentos em que eu prefiro ler o livro físico, eu prefiro ter aquela experiência de ficar quietinho no sofá, lendo sobre o assunto, longe de uma tela, longe de notificações, longe do meu celular. Então isso varia muito, depende da experiência que você quiser. Da mesma forma que viagens. Alguma viagem você pode optar por andar, na outra viagem você pode optar por alugar um carro. Então tanto faz, é uma coisa que é flexível, o ponto não é tomar lados, não é escolher times, é simplesmente entender que hoje em dia a gente tem muitas formas de consumir livros. E se você não lê, você não consome conteúdo de livros, por causa da preguiça de pegar um livro físico ou porque ocupa muito espaço e você vive viajando, considere as outras mídias também. Número 3, o primeiro encontro. Por que primeiro encontro? Porque tá tudo bem se depois de você começar a ler e não fluir, você querer abandonar aquele livro. Acontece.
Você não precisa passar pela dor de ler todas as 300 páginas de um livro que você não tá curtindo, de uma coisa que não tá fluindo. Tá tudo bem, você pode esperar fazer um segundo teste, um terceiro teste, né? Você pode sair com a pessoa de novo, ver se as coisas fluem melhor. Você pode tentar continuar lendo o livro. Você pode pedir pra pessoa que te recomendou o livro, pô, por que você recomendou isso aqui? Não tá fluindo muito bem, fica melhor, sabe? Você pode falar sobre isso. Só que, eventualmente, se não fluir, eu particularmente prefiro deixar de lado e eu não tenho culpa. Tem muita gente que se sente muito mal de não terminar livros e eu acho que, cara, tá tudo bem. Mesmo que você conseguisse, terminar todos os livros que você quer ler, que estão na sua lista hoje, você provavelmente não vai conseguir ler todos os livros do mundo. Então eu acho mais fácil você simplesmente deixar de lado aquele que no momento talvez não tenha fluído bem, porque se bobear é só questão de tempo. Daqui a um ano você pega esse livro, ele vai fluir super bem, porque como eu falei lá no tópico da coceira, se bobear é um tema que você ainda não tá maduro o suficiente para estar interessado em, e depois você vai se interessar. Então nunca se sabe. Mas a minha recomendação no geral, se você quer ler mais, se alguma leitura tá empacada, deixa ela para depois, talvez não seja o timing bom para ela. E só uma observação, eu sei que é difícil, cara, é muito difícil você se sentir tranquilo ou tranquila de largar um livro depois que você compra o livro e passa por aquela empolgação. É uma coisa quase que você se sente, não sei explicar, você se sente meio obrigado a continuar aquilo. Eu, pelo menos no início, me sentia muito mal. Hoje em dia eu fui treinando esse músculo e eu sou muito mais tranquilo quando deixar de lado um livro que não tá fluindo. E parcialmente isso foi porque eu meio que deixei de lado uma métrica que eu tinha, que era de quantos livros eu vou ler esse ano, sabe? Eu inventei essa métrica que meio que ficava incomodando a minha experiência de leitura. E cara, nós já somos cercados por tantas métricas, eu não acho que seja necessário adicionar mais essa. É claro que tem gente que se motiva com isso, tem gente que curte. Eu particularmente notei que contar quantos livros eu tô lendo me atrapalha, porque me obrigava às vezes a querer acabar um livro que eu já tinha lido até metade, mas eu tava me esforçando, tava muito amarrado à leitura. Eu fui, na verdade, me empurrando até a metade do livro, não tava curtindo. E eu pensava, pô, mas isso aqui não vai contar como um ponto pra mim, né? Aí eu, no final, enfim, eu decidi deixar de lado essa métrica de quantos livros. Chegamos agora à segunda parte do vídeo, que é como ler melhor. O que eu chamo de melhor? Com um nível de retenção maior, com um nível de, opa, li isso aqui agora e daqui a 3 anos isso aqui ainda vai estar muito claro na minha cabeça. Eu absorvi muito bem esse conteúdo e eu consegui reter o que eu li, ou escutei, ou enfim. Uma coisa que ajuda muito e que é incrivelmente poderoso é você se fazer perguntas sobre as coisas que você quer lembrar. Tem muita gente que gosta de anotar ou reler alguma frase que é muito marcante e acredita que aquilo vai aumentar a probabilidade dela lembrar aquilo que ela gostou muito, aquele conceito principal. Só que se você não tiver necessidade de pegar a frase certinha, porque, sei lá, tem gente que tem que citar quem falou tal frase, isso é útil para, sei lá, para trabalho acadêmico ou porque você gosta de citar pessoas, mas se você simplesmente quiser lembrar do conceito, se fazer perguntas pode ser muito mais útil do que você lembrar de uma frase específica. Então, por exemplo, se eu leio o livro do James Clear, Hábitos Atômicos, e ele fala, você é o que você faz repetidamente. É muito mais provável que eu lembre dessa frase ou desse conceito se eu me fizer perguntas sobre o que a frase quis dizer do que se eu ficar relendo a frase. Então eu provavelmente me perguntaria por que eu sou o que eu faço repetidamente? Aí você lembra, porque no final essas coisas se tornam hábitos e o que você faz vezes tempo acaba se tornando a sua identidade. Você acaba se moldando naquela experiência de repetir aquela coisa. Então se você vai se testando com perguntas, é uma forma muito legal de você reter o conhecimento que você leu. Segunda coisa de como ler melhor, conversar com outras pessoas. Isso tem um impacto absurdo. Primeiro porque quando você lê com uma ideia de, cara, eu vou trocar uma ideia sobre isso, você lê com outro nível de atenção. Você não tá só lendo passivamente. Você sabe que você vai trocar ideia sobre aquele assunto, você quer discutir algumas opiniões suas e você vai levar pra mesa alguma coisa com mais atenção. Então você tende a focar um pouquinho mais e reter um pouco mais a informação. Segunda razão de conversar com pessoas ser uma ótima forma de você fazer isso. Quando você cria um compromisso com alguém, quando você tem, por exemplo, um clube do livro e você lê um livro a cada mês ou um livro a cada 2 meses, você se compromete com, digamos, um prazo de tempo para finalizar aquela leitura. Isso acaba te motivando a inserir o hábito de leitura no seu dia a dia e você não só vai ter essa qualidade, né, esse equilíbrio de tempo para ler, mas também essa qualidade de no final conseguir discutir com outras pessoas. É quase como se fosse um comprometimento. Cada pessoa tem uma vida diferente, um contexto diferente. Então, naturalmente, quando a pessoa lê o mesmo livro que a gente, muitas vezes ela foca numa coisa que a gente não focou tanto. Às vezes é porque é mais conectado com o dia a dia dela. Às vezes é porque ela projeta certas coisas da realidade dela que a gente não tem. Então, é muito interessante discutir perspectivas diferentes. A gente acaba tendo insights novos, a gente acaba aprendendo muito mais do que simplesmente lendo o mesmo livro. Um excelente exemplo disso é você pegar o mesmo livro que você já leu
E você hoje, né, 1 ano depois, 2 anos depois, como uma pessoa que mudou bastante, às vezes você lê o livro e faz anotações completamente diferentes. Eu não sei se você já fez isso, eu já fiz. Eu peguei um livro, eu fui anotando as coisas e depois eu comparei com as minhas notas do outro ano. E eu fiquei, cara, parece que são 2 pessoas consumindo o mesmo livro. Então tem muito poder você trazer o livro pra conversa, você vê perspectivas diferentes do que as pessoas acharam. E o terceiro ponto de como ler melhor é criar conteúdo. O que eu quero dizer com criar conteúdo? Se você atrela, né? Se você conecta... Atrela é um verbo tão estranho. Se você está consumindo alguma coisa e conectando esse consumo à criação, existe uma probabilidade muito, muito grande de você lembrar desse conceito depois, porque é algo que você está criando, é algo que você está fazendo, você está colocando em prática. Você está consumindo já com a cabeça de alguém que vai repassar aquela informação. Isso tem muito, muito poder. Se você só consome para você, é muito diferente de você consumir tendo que explicar para alguém. É uma das formas, inclusive, mais simples de criação. Em vez de você começar com a folha em branco, você parte, né, de alguma coisa que já te deu um impulso. Quase como se a gente estivesse surfando e alguém jogasse a gente na onda com um jet ski, assim, sabe? A gente vai chegar com um impulso mais rápido, fica mais simples criar e a gente costuma lembrar mais das coisas que a gente consumiu. E para fechar, eu queria passar algumas recomendações de livro que eu acho que muitas pessoas que acompanham esse canal vão se interessar. Eu vou explicar exatamente quais são as coceiras, entre aspas, que esses livros resolvem e vou deixar o livro na descrição desse vídeo aqui. Então, primeiro, se você estiver com vergonha ou com insegurança de expor o seu trabalho online ou de gravar vídeos na frente da câmera, por aí vai, eu indico 2 livros que são muito bons. O primeiro é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É sensacional, fala sobre vulnerabilidade, sobre como nós podemos, digamos, desenvolver a nossa coragem e por que a gente tem medo de não expor o que a gente pensa, e também o Mostre Seu Trabalho, do Austin Kleon. Eu acredito que esses 2 livros sejam sensacionais se hoje em dia o seu desafio, a sua coceira, for expor seus pensamentos online e mostrar o seu trabalho. O segundo livro que eu recomendo é o Hábitos Atômicos, do James Clear. Por que eu recomendo esse livro? Porque ele mudou minha vida. Foi um livro que fala sobre a ciência de hábitos e que me mostrou que os meus hábitos do dia a dia estavam muito desalinhados com os objetivos que eu queria basicamente alcançar. Quando eu percebi isso, eu não só fiquei chocado, mas também muito tipo, uau, eu preciso fazer algo sobre isso. E o livro que me mostrou esse problema também me apresentou muitas soluções. A terceira indicação é para quem passa muito tempo no celular, quem trabalha com redes sociais ou simplesmente quem está passando muito tempo no celular que talvez pudesse ser investido em outras coisas que tem mais a ver com o que você quer fazer da sua vida. O livro Minimalismo Digital, do Cal Newport, e o livro Celular Como Dar um Tempo, da Catherine Price, Caterina Preço, eu adoro chamar ela de Caterina Preço. Para mim, esses livros são excelentes, eles têm abordagens bem diferentes umas das outras. Eu gosto mais da abordagem da Catherine, eu acho que ela é mais gradual, eu acho que ela tem mais a ver com como eu insiro hábitos no dia a dia. O Cal Newport é um cara mais radical quando se trata dessa abordagem, mas eu acredito que se você realmente tiver com esse problema muito grande na sua vida, se bobear, as 2 leituras podem ser bastante úteis. Se você viu esse vídeo até o final e você quiser mais dicas tipo essa, seja de leitura, seja de desenvolvimento pessoal, criatividade, criação de conteúdo, eu vou te convidar a se inscrever no canal, porque tem uma porcentagem muito grande de pessoas que veem os vídeos até o final, mas não estão inscritas. Então, se você quiser que o nosso relacionamento dependa menos do algoritmo e mais da gente, isso soa tão dramático, eu te convido a se inscrever no canal. E se você também se interessa por esse assunto de leitura, de aprendizado, de etc., fica super à vontade de colocar as suas recomendações aqui embaixo. Eu sempre estou procurando livros novos, eu não necessariamente invisto neles logo de cara, como eu falei, eu primeiro espero algum desafio chegar, algum problema que eu tenho que resolver, e aí eu pego livros alinhados com esses assuntos, mas estou sempre aberto a indicações. Então, se você quiser, fica à vontade de me indicar algum livro nos comentários, e até a próxima!